apostas online já são um problema de saúde pública no Brasil. Quase 11 milhões de pessoas com 14 anos ou mais jogam de forma arriscada ou problemática, segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, com dados de 2023. Hoje, o vício em bets fica atrás apenas do álcool e do tabaco. A parcela mais vulnerável são homens, jovens e de baixa renda. Segundo a pesquisa, quase 65% dos apostadores são homens. 55% dos jogadores com menos de 18 anos, que teoricamente nem poderiam acessar as bets, apresentam comportamento de dependência. E 53% dos jogadores que ganham até um salário mínimo apostam de forma problemática. Um cenário que apresenta desafios para o sistema de saúde. Por isso, a Fiocruz Brasília lançou um curso de formação para capacitar os profissionais a identificar comportamentos de risco, acolher famílias e construir projetos terapêuticos singulares. O curso é online e aberto para profissionais de todo o país. O BDF Entrevista de hoje fala sobre essa iniciativa e a importância de tratar o vício em bets como uma questão de saúde e não de caráter. Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar aqui na sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre o vício em bets e o desafio que ele impõe para o nosso sistema de saúde pública. Para isso, eu recebo a Olga Jacobina, que é assessora técnica da Fiocruz. Olga, obrigada por estar aqui com a gente. E só relembrando, esse curso da Fiocruz ainda não começou e as inscrições estão abertas até o dia 2 de junho, correto? Na verdade, já começou, né? Como é um curso autoinstrucional, a partir do momento que você se inscreve, você pode fazer ali no seu tempo, né? Então, a inscrição ainda está aberta até dia 2 de junho, mas já começou. Desde janeiro, as pessoas já podem fazer o curso. Ah, bacana. E Olga, me conta um pouquinho, por que vocês sentiram a necessidade de criar esse curso? O vício e o vício em jogos não é uma coisa nova, mas por que nesse momento foi necessário criar esse curso? É por causa do alto volume de pessoas viciadas? É por causa de certas particularidades desse vício? Explica um pouquinho pra gente. Sim, eu acho que é importante dizer, né, que essa questão dos jogos de aposta que esse é um curso que é feito em parceria com o Ministério da Saúde, né, com o Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, que cuida aí dessa parte da saúde mental, dos CAPs do país, e começou a identificar mesmo uma demanda para ver como começou a chegar nos serviços de pessoas que chegam com determinados tipos de sofrimento, crises, e aí você vai investigar, ver que tem relação com jogos de aposta. Né? Então, o Ministério começa a identificar isso a partir do seu contato com os serviços no país, e aí a gente tem toda essa questão da legalização dos jogos de aposta, né, das bets, então que traz para a gente essa, não é tão nova demanda, como você disse, mas essa demanda atualizada em relação aos jogos de apostas, né? Que a gente já teve a situação dos bingos, mas que as pessoas tinham que sair de casa e apostar, e agora a gente tem uma outra realidade que é o jogo de aposta dentro do seu bolso, na sua casa. E essa nova realidade, vocês sentem que os profissionais de saúde têm uma certa dificuldade de lidar com esse novo fenômeno? Porque, assim, até recentemente, assim, né, o que aconteceu com os bingos, né? Quando os bingos eram legalizados, as pessoas procuravam mais os serviços. A partir do momento que o bingo deixou, né, foi proibido, virou contravenção, as pessoas começam a procurar menos os serviços porque fica mais difícil acessar e tal. E muitas vezes você procurar um serviço por conta de uma situação que não é legalizada, as pessoas se sentem mais receosas também de buscar esse serviço. Com a legalização aí dos jogos que a gente tem a partir de 2018, que só em 2023 que a gente tem alguma regulamentação sobre isso, a gente tem um boom de pessoas que começam a chegar nos serviços com situações que a gente começou a identificar que tinha a ver também com essa questão dos jogos, né, dos jogos com a aposta problemática mesmo. Enquanto eu estava estudando, pesquisando para essa entrevista, eu me deparei com várias expressões, vou trazer algumas aqui. Jogo problemático, transtorno do jogo, mania de jogos e apostas, jogo patológico, ludopatia. Queria que você explicasse um pouquinho essas expressões, se significa tudo a mesma coisa ou não. Por exemplo, a gente da área de saúde mental não costuma muito falar de vício. A gente fala assim, a pessoa é viciada em jogo, né? Tem uma questão aí das expressões que a gente usa conforme as linhas que a gente adota.
Porque a gente entende, quando a gente fala com a pessoa viciada, como se houvesse aí uma coisa pejorativa, que você está julgando a pessoa porque é uma escolha dela, né, tem toda uma questão aí da história da palavra. Então, no geral, o que a gente usa hoje é transtorno de jogo, as pessoas que têm uma questão muito problemática com o jogo de aposta, assim como outros transtornos, né? Durante muito tempo, a questão com o jogo não era entendida como um transtorno, como você falou, a mania de jogo não é um transtorno, né? Quando a gente identifica quanto um transtorno, significa que tem alguns elementos diagnósticos que colocam a pessoa diante de uma situação que é encarada como um problema de saúde mesmo, e que tem tratamento, que tem acompanhamento, né? Então, assim, a ludopatia é tipo um transtorno de jogo, assim, é um sinônimo para você dizer a partir de perspectiva diferente de uma mesma coisa, entendeu? Mas sim, transtorno de jogo, ludopatia, o jogo problemático muitas vezes pode ainda não ter os critérios diagnósticos para ser considerado um transtorno de jogo, né? Porque ele vai gradativamente subindo a questão do risco com o qual a pessoa está exposta, a sua relação com o jogo, para poder a gente entender enquanto um transtorno de jogo, aquela relação que ela tem com o jogo. Uhum. Explica um pouquinho, então, quais são as características do que se chama de jogo problemático e quais as características que estão nesse nível além, né, do transtorno de jogo ou popularmente do vício em jogos. Se pegar os critérios diagnósticos, né, se a gente pegar aqui assim, ó, a gente pode pegar o que a gente, aqui no Brasil, a gente usa o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, mas também tem o DSM, que as pessoas usam, por exemplo. Tem necessidade de apostar quantias cada vez maiores, a fim de atingir a excitação desejada. Inquietude ou irritabilidade. Não, desculpa, esse é o quê? Transtorno mesmo. Isso, é o transtorno. Isso daí são os critérios diagnósticos para a pessoa ser identificada enquanto transtorno de jogo. Então, conforme você vai respondendo assim para essas questões que eu estou elencando aqui com você, aí você pode, por exemplo, se você coloca só uma dessas questões, então você não tem transtorno. Mas você tem necessidade, inquietude ou irritabilidade quando tenta reduzir e interromper o jogo de jogar, o hábito de jogar. É só esse, dentre vários, aqui a gente tem 9 elementos que podem identificar como transtorno de jogo. Se é um desses só que você preenche, então a gente entende que você não tem um transtorno de jogo. Mas a partir do momento que você, dentre 9 critérios, preenche 8, aí você tem um problema com o jogo. Se você preencher entre 6 e 7, aí você tem uma questão moderada com o jogo. Se for entre 4 e 5, aí você tem um transtorno de jogo leve. Se for 2 e 3, é um jogo problema, mas ainda não é considerado uma questão importante. De repente você está ali com um jogo recreacional, entendeu? Então, assim, tem perguntas como, por exemplo, prejudicou ou perdeu um relacionamento significativo, emprego, uma oportunidade educacional por conta do jogo? Depende de outras pessoas para poder ter dinheiro, para poder jogar, né? Você mente para poder jogar? Então, são questões que, se você for olhar, muitas vezes parecida com outras dependências, de substâncias também, né? Então, tem um comportamento aditivo que a gente fala, né, em relação ao transtorno de jogo. No caso de vício em substâncias, né, se a gente pensar, por exemplo, o álcool, ou as drogas, né? Acho que nas drogas fica mais fácil de entender. Tem a questão da tolerância, né? Então a pessoa começa utilizando uma certa quantidade, uma certa substância, e aí vai criando uma tolerância e vai tendo que usar substâncias mais fortes em maior quantidade. Com o jogo, acontece a mesma coisa? Essa questão da tolerância, eu entendo que está mais relacionada às substâncias, né? Porque a gente tem as dependências de produtos, as dependências psicoativas de substâncias, e a gente tem as dependências comportamentais. Então, a gente falar em intolerância muitas vezes está relacionada a essa questão do produto. Por exemplo, cada substância, ela interage diferente com o corpo da gente. Por exemplo, você pode fazer o uso sei lá, de álcool, e aí você tendo essa tolerância. Mas, de repente, uma outra substância é o contrário que acontece. Então, isso varia a depender da substância. Agora, quando o pessoal foi estudar, né, fazer as pesquisas, entenderam que a questão dos jogos, ela funciona muito parecida com a dependência, tanto as comportamentais quanto de substâncias no cérebro. Então, eu não diria para você que tem uma tolerância maior, mas, claro, se a gente for pensar em relação ao comportamento, é como se você fosse dando passos mais longe, assim, mais longe em relação ao controle que você tem sobre o seu comportamento, né? Então, a gente fala assim, para você identificar, por exemplo, se você está numa relação problemática com o jogo, a gente tem um dos autores aqui do curso, que é o Hermano, né, que ele fala do controle. Como é que tá? Você está conseguindo controlar? Quando você quer parar, você dá conta? Quando você fala, não, agora não dá, funciona, né? A caça, que tanto que você busca
fazer aposta. De repente você está ali no intervalo do seu trabalho, você poderia ir ao banheiro, ou você poderia comer alguma coisa, mas você prefere fazer. Como é que está isso, né? O conforto, o que você sente quando você aposta? Isso te traz algum tipo de alívio, algum tipo de. Né? E aí, se você for respondendo sim para essas três perguntas, né? Aí tem uma outra. Quando você tentou cortar, você conseguiu? Entende? Então, assim, tem uma gradação que a gente vai fazendo em relação. Porque as dependências, ela tem isso, né? Tem a pessoa, tem o contexto e tem o produto ou comportamento. E como é que fica a interação entre esses componentes aí? Uhum. E o transtorno do jogo, ele acaba afetando não só a pessoa que aposta, né? Todo mundo que está ao redor também acaba sendo afetado. Conta um pouquinho pra gente. Certamente. Certamente, né? Assim como as outras dependências, né? Porque quando você tem uma pessoa que tem, você vê, muitas vezes a pessoa que mais sofre com a dependência de substância, às vezes é quem busca ajuda, muitas vezes não é a pessoa que tá ali fazendo uso problemático. É um familiar, uma mãe, né? Algum familiar. E a questão dos jogos tem um ponto ainda importante que sim, a gente tá lendo as pesquisas trazem para cada pessoa que joga, pelo menos 6 ali é afetado diretamente, né? Então a gente tem sim esse cenário de ser, por exemplo, você imagina, como você falou no início aqui, né? As pessoas mais afetadas são as pessoas mais pobres, né? Você imagina você, de repente, não ter o dinheiro do aluguel do mês. Como que isso impacta dentro da sua casa com as pessoas que moram com você debaixo desse teto? Entende? Então, assim, todo mundo é afetado de alguma forma, né? E aí eu acho que a questão do jogo tem um ponto importante que muita gente vê, porque hoje, depois de muitos anos, quando a gente sabe que tem alguém alcoolista, apesar de ter um julgamento das pessoas, a gente sabe que é uma doença, as pessoas falam, é uma doença, é um problema de saúde, então as pessoas já entendem isso. Com jogos, muitas vezes assim, safado, apostou. Por quê? Porque não tem caráter, como falou aqui no início no vídeo, né, que a gente viu aqui no início. Então, sim, as pessoas da rede ali mais próxima é afetada. Às vezes não é um familiar, mas é alguém que emprestou um dinheiro, sabe? São amigos que emprestaram dinheiro, pessoas do trabalho que nem sabiam para que era o dinheiro, de repente a pessoa fala que é para uma outra coisa, na hora que vai ver ela está devendo várias pessoas. Né? Então, sim, assim, e isso é a questão do dinheiro, fora a questão da confiança, da relação com a sua rede de apoio, das pessoas com quem você pode contar, que aí já começa a dizer que não vai, né, que não vai mais te amparar. Então, tem uma série de questões, sim, que afeta todo mundo com quem você convive. Enquanto eu estava pesquisando, né, para essa entrevista, eu vi, né, li muitas reportagens que traziam não só o depoimento não, a opinião de especialistas, mas também depoimentos de pessoas que têm esse problema, né, do transtorno dos jogos. E aí duas Sim. coisas me chamaram a atenção. Uma é você começa apostando R$ 10 e daqui a pouco apostar R$ 10 não te satisfaz mais. Acaba apostando A quantias cada tolerância que vez você está falando, maiores. né? E a outra coisa que eu Sim. achei mais louca ainda é que a fissura em si, utilizando aqui um termo bem popular, né? Mas a fissura em si não é por ganhar o dinheiro, é pela aposta. Queria que você comentasse um pouquinho esses aspectos, por favor. Que aí é o sistema de recompensa, né? De como que a gente funciona, porque que é o uso de substâncias, as questões comportamentais, assim, que aí não é nem tanto pelo que você vai ganhar, mas é o que você tem possibilidade de ganhar, né? Que todo mundo já sabe que hoje em dia que a gente fala muito da tal da dopamina, que é o neurotransmissor que a gente tem relacionado com essa questão da recompensa, das dependências e tudo mais, né? Então, tem um funcionamento, e aí a gente fala para essa questão dos transtornos, tal, tem, claro, vários componentes, né? Tem a questão genética, tem a questão biológica e tem a sua interação com o seu campo social aí também. Então, sim, não é só de dizer assim, a pessoa ficou dependente porque o pai dela era também. Não. Tem uma questão de como que interage aquilo no meio social dela, que amparo que ela tem, que regulação social que ela conseguiu ir desenvolvendo ao longo desse tempo. Entende? Então, assim, de fato, é uma questão muito complexa, assim, sabe? Que não é só um fator que interfere. E pelo que eu estou vendo, assim, é uma coisa que ainda está sendo estudada, ainda a ciência não tem todas as Sim, respostas, né? sim. E no Brasil a gente tem poucas pesquisas ainda, sabe? Assim, tanto que para a gente poder fazer esse curso, a gente foi caçar, né, garimpar aqui quem no Brasil poderia estar aqui como autor para poder ajudar a gente. Porque o que a gente tem aqui no Brasil são vinculados geralmente aos hospitais, né, às clínicas, aos hospitais universitários que a gente tem. Então, tem pesquisadores que fazem alguns estudos nesse campo.
mas que de fato, assim, muitos estudos aqui a gente ainda tem pouco, assim, não tem tanto. Que eu entendo que a gente evoluindo nisso, nós vamos ter possivelmente um outro cenário em relação à regulamentação dos jogos aqui. Sabe? Que eu acho que isso é um fato que já está mais do que identificado, que a gente tem um problema da oferta, assim, vai onde quiser, a facilidade, assim, e esse é um componente importante para a dependência. Você ter uma oferta ali, onde você for. O cigarro, por exemplo. Você vê que aqui no Brasil a gente tem um outro cenário de cigarro, de dependência de cigarro, de nicotina, de tabaco, do que a gente tinha 20 anos atrás. Né? Mas o que eles fizeram? Fizeram uma série de ações. Não é qualquer lugar que você pode fumar. Os impostos em cima do cigarro aumentaram bastante. Não é qualquer lugar que você compra. Né? Tudo isso interfere, que aí você vê que é mais do componente externo e não só da questão da pessoa, né, que você está falando da fissura e tal. Mas tem sim esse comportamento do tipo, nossa, eu preciso estar aqui jogando. Assim como tem quando você está em relação. Pessoas que têm, por exemplo, dependência de sexo, de compras, né? E muitas vezes, você deve ter visto aí também nos seus estudos, que são comorbidades associadas. Nunca vem sozinho, entendeu? É isso que eu ia perguntar, inclusive. Desculpa, eu vou usar o termo popular, né? O vício em apostas, em bets, ele pode acabar potencializando outros vícios. Então, se a pessoa joga, ela acaba bebendo mais, fumando mais, tendo outros comportamentos de dependência? Sim, certamente, né? O que a gente tem observado é que, no geral, tem outros comportamentos e aí esse é mais um que vem. Entende? Assim, tem outras dependências, essa é mais uma que vem, que se acumula aí em outros cenários mesmo, assim, né? Então, sim, você ter esses outros quadros é um fator de risco para você ter uma relação problemática com o jogo. E aí tem essa questão, por exemplo, dependendo da substância que você usa, né, que você diminui aí a sua função do freio social, né? Ou seja, se você... tem gente que fala que bebe e fica rico, né? que bebe e fica bonito. Daí você diminui o seu freio em relação você está ali fazendo um jogo, aí você está bebendo alguma coisa, aí daqui a pouco você bebeu mais um tanto, então seu freio, né, assim, seu pré-frontal ali já começa a dizer assim, não, tá tudo bem, seu julgamento fica mais rebaixado, não tem problema se eu apostar isso daqui, né, vai que... E na hora que você vê, aí tá uma coisa associada a outra, outra. Isso, inclusive, acontecia nos bingos, né? Eu cheguei a pegar um pouquinho dos bingos legalizados, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu cheguei aí com alguns amigos no bingo, a gente não jogava, a gente ia só para beber, porque a bebida era muito barata, porque era justamente, né, para a pessoa beber e aí conseguir. Isso, exatamente, assim, você vê que não é só o jogo, tem um cenário pronto para favorecer a sua dependência, entendeu? Então a gente primeiro rebaixa seu julgamento ali, fala que você é poderoso, te coloca aquele tanto de coisa, e na hora que você vê, você está imbuído num contexto, né? Que a gente tem alguns autores que falam essa coisa assim, da dependência, que ela tem alguns níveis, que é do contexto. Você vê que teve muita gente que, quando acabou o bingo, ficou sem lugar para, né? Muitos idosos falavam isso, né? Lugar de convivência mesmo, poder encontrar os amigos, bater um papo e tal. E aí você vê que essa questão do contexto é super importante. Se você não tem uma rede que dê para você outros repertórios, outras vivências, e aquele ali te dá um lugar para você conversar com gente, interagir e tal, de repente você não está ali nem por conta da aposta, mas por tudo aquilo que ela te propicia. Né? Mas é isso, você viveu isso daí. Tem um filme que ele é interessante, já que parece, sei lá, um desses filmes aí de adolescente da minha época, talvez um pouco mais antes, que mostra alguns jovens indo para o bingo, e aí, bingo não, no cassino, e aí eles entram no cassino, na hora que eles vêm, eles passaram, assim, dias lá dentro desse cassino. E por quê? Por conta de tudo isso que você fala, que aí tem a bebida, tem as cores, tem aquilo que você não sabe se é noite, se é dia, que parece que o tempo não passou. Na hora que você vê, você ficou ali horas e horas e horas e horas e horas. E quando você fala dessa questão do contexto social, a publicidade tem um papel forte nisso também, né? Tanto a publicidade no futebol, quanto os influencers. No que isso está contribuindo para essa epidemia de vício em bets que a gente está vivendo? Eu acho que essa questão, né, dos influencers, da propaganda que é feita em cima das bets, além das outras questões relacionadas às dependências, que eu acho que o jogo de aposta passa por esse funcionamento das outras, ainda tem um ponto porque as outras dependências, tanto de substâncias quanto comportamentais, te dizem assim, você vai usar a substância e você vai ter esse efeito, né? Ninguém te fala, você vai usar cocaína e você vai ficar rico por conta disso. Ou você vai usar o álcool e você vai ganhar isso por conta disso. Não tem essa promessa.
O jogo de aposta, ele traz uma promessa de assim, você vai fazer essa aposta e eventualmente você pode vir a ganhar esse dinheiro e ter essa vida que essa pessoa que está dizendo que aposta tem. Então, eu entendo que isso é um fator de risco que se agrega a todos os outros. Porque, por exemplo, quem tem dependência de compras não tem a promessa de que vai ficar mais rico depois de comprar muito, pelo contrário. Né? A pessoa sabe comprar muito, tem essa questão de endividamento, enfim, tem todas essas questões. Mas o jogo de aposta, do jeito que a gente tem a propaganda aqui, é vendido uma ilusão de que, quem sabe, você não é o próximo. Né? Que aí que se junta a toda a outra questão da pessoa que já tem aí essa relação problemática com o jogo. Né? Então, eu diria que é um adicional de crueldade nessa questão, assim, sabe, do contexto social. E que aí não à toa as pessoas mais afetadas por isso são as pessoas que têm menor renda, né? Você vê quem tem mais, a questão mais problemática com jogos de aposta, a gente tem aí nos dados, né? Não que Eu as queria. pessoas que têm renda não apostem, elas apostam e elas perdem muito dinheiro. A questão é que os prejuízos que elas têm por conta das apostas não se compara aos prejuízos que as pessoas mais pobres têm. Porque uma pessoa Uhum. mais pobre, ela aposta o aluguel, ela aposta a compra do mês. Uma pessoa que é mais rica, às vezes ela aposta mais, mas a vida dela continua igual. Eu queria retomar um pouco Entendeu? isso, né, que a gente trouxe no VT de abertura, que as maiores vítimas, digamos assim, né, desse transtorno do jogo são homens, jovens, às vezes até adolescentes e de baixa Isso. renda. É, tem alguma explicação para esse perfil específico ser o mais afetado? Eu acredito que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Das pessoas tentarem, nos jogos, uma forma de ter renda. Né? E aí as pessoas baixa renda podem ter essa ilusão de que a partir das suas apostas elas vão ter a vida que aqueles influencers têm, né? E aí apostando o pouco que tem, né? E em relação aos jovens, os adolescentes, a gente tem essa questão mesmo da constituição cerebral, física mesmo, né? Que ainda está em formação. Então, essa parte que a gente estava falando do álcool, do julgamento, quando você bebe e rebaixa o seu julgamento, os adolescentes ainda estão nessa formação. Então, quando entra ali algo você ainda não tem essa questão cerebral formada ainda e tal, e tem esse tipo de estímulo o tempo todo, a chance de você vir a desenvolver uma relação problemática também é maior. Né? Agora, é muito cruel, acho que esse adicional em relação aos jogos de apostas, dessa promessa de que, quem sabe, aqui você tem a vida igual a mim, a vida que eu vivo. Isso é muito Uhum. cruel. Todos os especialistas praticamente dizem que assim, o primeiro ponto para lidar com essa epidemia é proibir a publicidade, concorda? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Assim, você vai assistir um jogo hoje, você vê o seu craque, assim, aquela pessoa que você veste a blusa falando que ele chegou naquele ponto ali que tem a ver com a aposta, e a gente sabe que não é. Né, assim, eu acho que é uma ilusão vendida, assim, de forma muito cruel, assim, sabe? Por quem vende, por quem financia, por todo mundo. E o pior de tudo é que esse dinheiro nem aqui não fica, né? Exato. A maioria das empresas não são brasileiras, né? Não são brasileiros. Então, assim, é uma renda daqui que vai Deus sabe para onde, né? E que não traz, não agrega nada, assim, para as pessoas. A não ser essa ilusão e mais uma questão social para a gente estar aqui falando sobre ela. Uhum. Os próprios sites de aposta, né, esses aplicativos, Tigrinho, essas coisas, eles têm alguns mecanismos que acabam favorecendo, né, esse comportamento compulsivo, problemático. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Sim, né? Tem aplicativos assim que, por exemplo, eles dificultam você pegar o seu dinheiro aí. Para você pegar o dinheiro, você ganha um bônus para poder fazer uma nova aposta, né? Assim, eles vão criando recursos que parece que são vantagens, né? De para você conseguir acessar mais coisas, mas na verdade você entrou mais naquele mundo. Né? Então, tem um sistema, como a gente estava falando dos bingos, né? Que você falou que você ia com seus amigos porque a bebida era mais barata. É um sistema formado. Só que a diferença que a gente tem hoje, na época que você ia no bingo, você tinha que sair de casa, combinar com seu amigo, ir lá para não sei para onde funcionava. Hoje você faz tudo isso daqui. Né? Então, na hora que você vê a pessoa se envolveu numa trama, foi para cá, daqui foi para ali, dali pegou o que já consegue o empréstimo, que é muito difícil dela conseguir sair sozinha. Uhum. Tem duas questões também, né? Uma que é muito rápido, né? O jogo ali, ele é muito rápido.
E tem também, eles dão um tipo de prêmio de consolação. Então, você jogou R$ 10 e perdeu, mas eles falam, você quase ganhou, então a gente vai te devolver R$ 3. Na verdade, você perdeu R$ 7, né? Mas, Sete. assim, cria o nosso inconsciente, irracionalmente, a gente acha que ganhou alguma coisa. Sim, e eu acredito que quem criou isso deve ter estudado muito o nosso funcionamento cerebral para poder ver essa questão da recompensa, assim, sabe, do como é que a gente, o estímulo que é recompensado, como é que a gente vai, porque quando você tem um reforço intermitente, que a gente fala, você fica muito mais naquele comportamento do que quando você tem uma certeza, por exemplo. Eu apostei, eu sei que eu vou ganhar no mês que vem, eu fico tranquilo aqui. Agora, se eu não sei quando eu vou ganhar, todo dia eu tenho que entrar ali e fazer uma fezinha. Porque quem sabe é hoje. Vai que é amanhã. Então, essa coisa da aleatoriedade que eles deixam, te deixa meio que escravo assim, da sorte. E que, na verdade, não é sorte. Né? Vendem pra gente que é uma ilusão, que é a nossa sorte, mas, na verdade, é a sorte deles. Porque, como dizem, né? A casa sempre ganha. A casa não vai ter prejuízo. Falando nessas questões, né, de deterioração da saúde mental das pessoas que têm esse problema de transtorno com jogos, uma coisa que aparece muito é a ideação suicida. E, infelizmente, algumas pessoas acabam saindo da ideação para a prática em si, né? Explica um pouquinho por que quem está viciado em jogos fica tão vulnerável a esse problema. A questão dos jogos é assim, as pessoas que têm chegado nos serviços, elas não chegam assim, oi, eu vim aqui porque estou com um transtorno de jogo, eu estou com uma relação muito problemática com o jogo e eu gostaria de um apoio nesse sentido. Não. Elas chegam lá com crise de ansiedade. E aí na hora que você vai perguntar, mas o que está acontecendo? Por que foi que aconteceu? Nossa, que eu perdi tudo. Eu peguei a poupança do meu marido, que era para comprar a moto que ele ia trabalhar, e eu gastei tudo, eu não sei como é que eu falo para ele. Entende? Então, na hora que você vai puxando o fio, você vai vendo todos os comprometimentos. Não, eu perdi a casa da família, e aí a família toda ficou sem ter onde morar por conta de que eu perdi esse dinheiro, né? Eu perdi o crédito, eu perdi o que eu tinha, enfim, é uma série de situações que vão acontecendo que levam a pessoa a esse extremo de chegar num serviço com uma ideação suicida, às vezes até com uma tentativa mesmo. Né? Tem uma situação que eu conheço que a pessoa perdeu a casa da família, perdeu tudo. E aí foi no banheiro, se trancou, na hora que foi ver na casa da irmã, aí tomou vários produtos lá, tal, não sei o quê, e foi parar na UPA por conta disso. Aí até que a família, né, foi entender o que estava acontecendo, foi tempo. Aí que foram ver por que ele estava vindo com essas tentativas, que volta meio para no hospital, foi quando ele conseguiu revelar que ele tinha perdido tudo de todo mundo. Mas isso, até que chega nesse ponto, sabe? Então, assim, é como se fosse uma escalada. Uma escalada. Agora, claro que também tem, como a gente estava falando no início, né? Que às vezes a pessoa tem uma outra questão, tem uma depressão, tem uma transtorno de ansiedade, tem uma outra questão que o jogo junto. Então, às vezes ela já tem ali um quadro de adoecimento psíquico que o jogo chega e é o estupim para ela, tipo, perder tudo. Mas tem situações que a pessoa se vê naquilo, foi a partir daí que ela chega num atendimento, num serviço de saúde, por conta de uma questão de ideação suicida. Aí que a família, a rede vai tomar pé do que é e entender enquanto um transtorno, enquanto um problema de saúde. E até então, às vezes, era só o julgamento mesmo. Alguém, você sente que existe uma dificuldade em pedir ajuda? As pessoas acabam procurando o serviço de saúde já quando estão numa situação assim de calamidade? Acredito que sim, tem uma dificuldade de pedir ajuda e de reconhecer que essa é uma questão que precisa de ajuda, né? Porque as pessoas podem pensar que, às vezes, as próprias pessoas se julgam por conta da situação, do problema que ela está com o jogo de aposta, do que ela perdeu e tal. Então, até ela entender isso enquanto problema de saúde dela, é um percurso, né? Então, assim, isso, claro que afeta ela chegar e pedir ajuda no serviço de saúde, com certeza. E tanto que, no geral, o que chega pra gente não é as pessoas, né, como eu falei aqui agora há pouco, né, as pessoas dizendo assim, eu vim aqui porque eu tenho um problema com jogos de aposta. Não é assim que elas chegam pra gente. Elas chegam com outras questões que na hora que você vai puxar o fio, você identifica que tem relação com isso. Mas eu acredito que esse cenário mude com a visibilidade que a gente vem dando para isso enquanto um problema, sabe? Porque, assim, antes era assim, só aposte, vem cá, aposta. Opa, agora a gente está no outro momento. A gente fala, gente, essa é uma questão de saúde pública, atenção.
Atenção quando você for apostar. Presta atenção se você não está com uma relação problemática com jogos de aposta. Então, eu entendo que é possível que as pessoas, a partir disso, consigam pedir mais ajuda. Olga, falando mais um pouco sobre o curso, queria que você explicasse para a gente qual é o papel de cada profissional de saúde nessa tarefa de lidar com uma pessoa que tem transtorno de jogo. Então, qual é o papel de um médico do postinho, de um psicólogo, do psiquiatra e de outros profissionais? Bom, em primeira mão, a gente diz que o papel é o acolhimento, né? Então, assim, a depender da situação que a pessoa está em relação aos jogos de aposta, se é uma situação mais simples, de nem tanto risco, mais moderada, então, se já é uma situação de envolvimento importante, né, assim, de prejuízos importantes, aí ela vai ter um atendimento específico com cada profissional que for atendendo ela. Por exemplo, pode ser que ela chegue lá e que ela não tenha consciência de que os jogos é um problema para ela, que os jogos de aposta é um problema para ela. E, de repente, ali no atendimento na atenção primária, que a gente fala que é no postinho de saúde, seja suficiente ela conversar com algum profissional que acolha ela, ela vai assim, nossa, realmente, eu perdi tanto esse tempo, meu Deus do céu, eu briguei com meu filho por conta disso e eu não tinha consciência. E talvez seja suficiente. Vamos supor que por conta disso ela desenvolveu um quadro de ansiedade, de repente o médico ali do posto dê conta de junto com ela, encaminhar essas questões. Mas não, vamos supor que aí ela teve já uma relação muito mais problemática, com muito mais prejuízos, que requer já um acompanhamento, um segmento em relação a essa situação que ela vivencia. Aí ela pode procurar um CAPS, que já é uma atenção especializada, que a gente fala, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, a depender da situação que ela se encontra em relação aos jogos, ela pode ter suporte numa rede diferente do SUS. Mas, no geral, tudo começa pelo postinho, né? Embora os CAPs também sejam porta aberta, ela pode procurar os CAPs diretamente, mas já são para situações mais complexas em relação à questão das dependências. Mas aí é muito importante esse profissional da atenção primária ter um olhar para isso, né? Porque às vezes a pessoa pode chegar, eu estou muito ansiosa, não consigo dormir. Ele só receitar alguma coisa ali para melhorar o sono e não investigar mais a fundo o que está acontecendo. Exatamente. E é isso que a gente fala nesse curso, que assim, tem perguntas que a gente precisa começar a fazer, tem perguntas que a gente não faz, porque essa não era uma questão pra gente, esse não era um problema. Então tem perguntas que começar a fazer, por exemplo, essa falta de sono tem relação com o quê? Né? O que que te faz perder o sono? Olha, a pessoa pode dizer, é porque eu tô com muito endividada. Mas como é que tá a sua vida? Você tá trabalhando? Tô trabalhando, tal, mas o que que você acha que tá te fazendo ficar endividada assim? É porque eu andei apostando, tal. E daí você vai vendo que a questão do sono, na verdade, é um sintoma para uma questão anterior ao sono, né? Então, é importante, por isso que esse curso é voltado também para a APS, né, que a gente chama, que é a atenção primária em saúde, que onde fica os profissionais da atenção primária, que é no postinho, né, na UBS, Unidade Básica de Saúde. Então, por isso que também esse curso é voltado para eles, para que eles observem ali, não está acontecendo alguma coisa aí que a gente precisa ter atenção, né? E que aqui, nesse nível de atenção, a gente consiga interceder junto com essa família, ou essa pessoa. Então, fala um pouquinho mais sobre o conteúdo do curso, que tipo de aula os profissionais vão ter? Então, a gente tem um curso de 45 horas estruturado em 4 módulos. Tem um módulo 1 que fala sobre jogos de aposta na contemporaneidade, que são 10 horas esse módulo, que fala já desde o histórico aí das apostas no Brasil, quando começou, quando foi regulamentada, deixou de ser, foi autorizado, deixou de ser. Conta aí como surge essa questão dos jogos aqui no Brasil. A gente tem um módulo 2 que chama-se Identificação e Avaliação das Pessoas com Necessidades Relacionadas aos Jogos de Aposta, que aí dá instrumentos para que os profissionais possam identificar se a pessoa tem uma relação problemática com jogos de aposta ou não, se é uma relação, ela faz um jogo recreativo, não tem nenhum problema, nenhum comprometimento, nenhum prejuízo na vida, e também oferece instrumentos para que a pessoa identifique outras escalas que ela pode vir a usar para poder identificar o tanto que essa relação que a pessoa tem com o jogo é problemática, inclusive orientar para essas perguntas, né, que assim, que no geral as pessoas não fazem, pelo menos todas as postinhas ninguém nunca me perguntou, por que você está sem som? Nunca me perguntaram isso, né, então eu acho que é importante, é uma pergunta que precisa começar a ser feita. E no módulo 3, que já são 15 horas, que a gente fala de estratégias de prevenção e intervenção psicossociais, que são os que esses profissionais podem adotar para poder conseguir fazer o atendimento dessas pessoas com acolhimento, né, pautada aí na atenção psicossocial e redução de danos, que é a forma como a gente entende que é uma atuação acolhedora, uma abordagem integral dessa questão das pessoas que chegam na saúde, né? E um módulo 4, que são 10 horas, que é o trabalho em redes e articulação intra e intersetorial, porque essa questão dos jogos de aposta não é só uma questão de saúde também, né? Tem toda uma rede que precisa ser acionada diante disso. De repente, a pessoa se endividou, precisa de uma assistência para poder ter uma segurança alimentar, precisa acionar uma outra política pública, uma política, sei lá, da assistência social, a política de segurança alimentar,
a política de trabalho, né? Então tem uma série de outras, dependendo do grau, até a justiça, a pessoa pode ter envolvimento com a justiça por conta da situação com jogos de aposta. Então, isso traz para a gente a necessidade de uma articulação mesmo que a gente faz, não só no âmbito de saúde, mas de outras redes que podem atuar aí diante desse fenômeno. Uhum. No site da Fiocruz, quando fala na apresentação, né, do curso, diz que um dos objetivos também é que o profissional consiga desenvolver projetos terapêuticos singulares. Eu queria te perguntar justamente o que é isso. Isso daí a gente chama que é como se fosse o carro-chefe do que a gente faz no SUS, assim, né, em relação ao atendimento que a gente vai fazer com as pessoas. O projeto terapêutico singular é o plano de acompanhamento que vai ser construído junto com a pessoa que você atende. Então, ali você estabelece uma série de caminhos, coisas a alcançar junto com a pessoa que está ali buscando atendimento. De repente, a pessoa identifica, nossa, realmente tem um problema com jogos, por conta disso eu deixei de falar com a minha família, não durmo bem, mudei não sei de onde, não sei para onde, ali junto com essa pessoa, você vai ali desenvolver uma ferramenta que você vai instrumentalizar tanto a pessoa quanto o profissional de que passo é esse que vai ser dado com ela, né? Tanto respeitando a vontade dela, no sentido do que ela quer caminhar, quanto os recursos que tem disponíveis no SUS. Então, você pode estabelecer ali, bom, em relação ao trabalho, o que a gente pode querer aqui alcançar? Em relação à saúde, o que a gente pode querer aqui alcançar? Então, assim, são passos que são construídos junto com o usuário do serviço para poder conseguir um melhor atendimento dele nessa política. Por isso que é projeto terapêutico singular. Ele é de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa vai enfrentar, vai cuidar da sua questão do jeito muito próprio, muito diferente. Tem pessoas que vão precisar de medicamento, tem pessoas que não vão precisar. Tem pessoas que vão precisar acionar uma rede de apoio. Tem pessoas que vão usar, sei lá, as práticas integrativas que tem no posto de saúde, por exemplo, vão participar da horta, da auriculoterapia, de outras atividades, não vão precisar de medicamentos. Então, isso vai depender muito da situação de cada pessoa. Ou seja, não tem uma resposta padrão, um jeito de tratar que é igual para todo mundo. Não tem. Isso é tão interessante que tem gente que só de tomar consciência, só de assim, meu Deus do céu, onde que eu estava indo que eu não tinha... Para aquela pessoa é suficiente. Ao passo que tem gente que você vai e vai e volta, e vai e vai e volta, que já tem uma relação mais problemática. Aí vão ser vários passos juntos. Então é muito singular realmente para cada pessoa. Eu estava E isso que é importante, né? Dessa numa das... formação, porque... Não, pode terminar de falar, por favor. Não, isso que é importante, né? Que assim, a gente não está querendo dizer assim, a pessoa apresentou isso, toma, tá. É isso. Não é. Uma das reportagens que eu vi tinha uma história bem interessante de um rapaz que, né, criou uma dependência ali de jogos, e aí a estratégia que ele mesmo criou com a família foi o dinheiro que ele ganha no trabalho não fica com ele, fica com o pai dele. E aí o pai dele, por sua vez, vai liberando esse dinheiro de 500 em 500 reais para a namorada do cara que tem esse problema. Aí quando ele, eu quero comer um hambúrguer hoje, ele pede a namorada e a namorada dá a quantia para ele. E aí depois de algumas semanas, de algum tempo fazendo isso, ele já se sentiu seguro para pegar esses 500 reais direto, sabendo que ele não iria apostar, né? Esse tipo de estratégia também é muito importante, né, nesse processo terapêutico. Com certeza, e você vê o tanto que isso é singular. Aí tem uma namorada, tem um pai, aí tem um trabalho, tem toda uma rede que é acionada para poder garantir proteção e cuidado para essa pessoa, né? Até que ela própria consiga se regular e entender quando ela pode apostar, quando ela não pode apostar, se ela pode apostar, né? Isso é muito importante. Eu conheci uma pessoa que quando ele recebia o dinheiro dele, ele comprava tudo de arroz. Ele ia lá, enchia a despensa de comida e falava assim, bom, com isso daí eu não vou gastar. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro para gastar com outra coisa. Então ele ia lá mas era o recurso que ele achou para ele dar conta de se regular. Então isso é muito específico, é muito particular de cada pessoa. E por isso que é importante que a gente coloque as redes intersetoriais, intrasetoriais, essa rede de apoio, que é exatamente isso, né? De repente você pode ali já enquadrar a pessoa com uma situação problemática e colocar ela como se não tivesse jeito. E não. Ela com suporte, ela consegue encontrar outros caminhos para poder conseguir regular essa questão dela. Principalmente na dependência química, não sei como isso funciona com dependências comportamentais, né? Mas é muito comum haver o que se chama popularmente de recaída, né? Então, às vezes a pessoa faz uso de uma substância, fica um ano sem usar e de repente acontece algum evento na vida dela que ela acaba fazendo uso novamente. É muito importante entender que isso faz parte do processo, não é porque teve essa recaída que tudo acabou. Na questão dos jogos, funciona da mesma forma?
Assim como como a gente diz, né, o jogo na questão das dependências, da organização cerebral ali, do funcionamento do cérebro, ele atua de forma muito parecida, né? Então, é como se fosse uma questão crônica que a vida toda você vai ter que ter atenção, entende? Sempre você vai ter que ter atenção, porque você sabe que, eventualmente, numa situação de sofrimento, você pode, né, ali se envolver novamente de uma forma problemática com aquela situação que você tem. No caso de jogos. Então, assim, você sempre vai ter que ter atenção. Os jogos, assim, por exemplo, quem compra, tem gente que fica muito tempo sem comprar, e daí a pouco acontece alguma situação, falece alguém, ou alguma crise que tem na família, e a pessoa vai lá e volta. Álcool, a mesma coisa, a pessoa ficou um tempão sem fazer uso, tal, faz 5 anos, tal, acontece alguma situação, e ela vai lá e volta, né? Então, assim, é por isso que a gente fala que é uma atenção que você tem que ter sempre, né? Assim, se você tem uma relação problemática, você já identificou isso, é importante você ter atenção para isso. Olga, super obrigada pela conversa. Queria de novo falar, né, do curso. Ele está disponível. Explica um pouquinho quem pode acessar, quando, como. Qualquer profissional, né, da atenção primária, dos CAPs, inclusive outras políticas públicas podem acessar o curso, porque elas podem vir a ser acionadas para isso, né? A gente sabe que na assistência social tem chegado gente endividada, não tem como comprar comida, tal, por conta dessa situação. Eu acho que é uma qualificação importante para toda a seguridade social aí que a gente atua. Então, assim, o curso está com inscrição aberta até o dia 2 de junho, é um curso de 45 horas, qualquer pessoa de nível médio, nível superior pode fazer esse curso, não tem essa restrição, é uma linguagem acessível, com interações interessantes, né, e que está à disposição para todo mundo aí que quiser fazer, para se qualificar, do SUS, da Previdência, enfim. No site da Fiocruz Brasília. É por ali que faz o Isso, no cadastro. site da Fiocruz do Brasil. Uhum. Isso aí, obrigada, Olga, pelo papo, e sempre importante, né, a gente trazer esse tema com esse olhar de saúde pública, não com um olhar moralista. Isso. Com certeza, a gente agradece, né, o convite de poder compartilhar com vocês aqui essa iniciativa, na expectativa de que mais pessoas se inscrevam, mais pessoas façam curso. Você pode fazer também do seu celular, nem só jogo que a gente faz do celular. Eu tô com o celular aqui, né? Mas nem só jogo a gente faz do celular, né? Mas a gente pode também fazer o curso, que aí ali no intervalo entre uma atividade ou outra, você pode fazer o seu curso aí dos jogos de aposta. Super obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.